disposição, o gatilho automático que as pessoas têm de quererem ficar bem na foto, né? Para isso, vão prometendo as coisas para os clientes, cara, de uma maneira indiscriminada, porque querem dizer só coisas positivas para o cliente, cara, é muito grande, é um absurdo, cara. E assim, é impressionante, porque logo em seguida a pessoa tropeça, porque ela promete algo que depois ela não consegue entregar. Tá? Seja o cliente é legal, vou te ligar amanhã, cara, e amanhã ela tá com uma agenda corrida, cara, amanhã a pessoa tá com uma agenda que ela sabe que ela não vai conseguir retornar para o cliente. Cara, para que ela prometeu aquilo? Sabe? Para que ela prometeu aquilo? Porque ela queria ser legal com o cliente, ela queria responder sempre coisas bacanas e sempre dar total razão para o cliente. Cara, esquece, sabe? Se você, um caso simples que eu estou trazendo, se você se comprometeu a dar um retorno e você não tem agenda, você tem dúvidas se você vai conseguir fazer isso no tempo que o cliente está te pedindo, cara, primeiro, lógico, seria ideal que você conseguisse atender ele, responder no tempo que ele está te pedindo, mas se você sabe, se você tem uma forte percepção de que você não vai conseguir fazer isso, pelo amor de Deus, não faça, cara, porque isso é uma das coisas que mais frustra o cliente, entendeu? Ele ter uma expectativa em relação a uma promessa que você fez para ele e essa promessa não ser cumprida, cara. Isso é uma desilusão tamanha, cara, ferrada, cara, você tá mal, cara, vai ser muito difícil você recuperar esse terreno com esse cliente, cara. Outra coisa é pressionar o cliente, e é muito legal, né, porque quando a gente fala em pressionar, parece que só pressiona aquele que fala, ó, você vai se ferrar com isso, hein, ô cliente, você tem que comprar de mim, porque senão eu não vou te vender mais, então, não, cara, existem jeitos muito sutis de pressionar, toma cuidado, cara. Aliás, alguns gatilhos mentais que a gente usa muito, né, gatilhos de persuasão e influência, tem um objetivo de despertar o interesse do cliente, mas muita gente usa indiscriminadamente e que acaba gerando uma pressão que mais espana, né, mais faz o cliente se sentir mal, para baixo, e com isso ele dá um jeito de procurar um outro fornecedor, uma outra opção, do que continuar contigo, cara. Então, toma muito cuidado, cara, muito cuidado em relação a fazer qualquer tipo de pressão do cliente. Você tem que estar muito seguro, ela precisa estar muito pautada em dados e fatos reais, para que você transmita isso não só através das palavras, mas também através da tua atitude, e o sentimento que acaba rolando entre você e o teu cliente. Porque, mais uma vez, o cliente não é bobo, cara. O cliente percebe, o cliente saca. Não é só aquilo que sai pela tua boca que faz sentido para ele, mas são todas as atitudes que ele percebe, a maneira como você se comporta, entendeu? Como é que ele se sente quando ele está diante de você, cara. Tudo isso determina se ele está se sentindo pressionado ou não. E, definitivamente, se sentir pressionado, ninguém gosta, desencanta ao invés de encantar. Quando o cliente te pega numa mentira, cara, putz, outra coisa que assim desencanta é que o cliente descobre que você não está falando a verdade, ou descobre que você trouxe uma informação falsa para ele, cara, puta, é outra coisa que destrói confiança e, consequentemente, fica completamente longe de qualquer capacidade de encantamento. Ou então, uma outra coisa que acontece bastante também é sumir. Sabe quando o vendedor, a vendedora some, né? O cliente faz uma contraproposta, o cliente reclama de algum ponto, faz uma objeção, o cliente faz uma objeção, e aí o que acontece, cara? O vendedor, a vendedora paralisa, os caras não sabem o que fazer e some, cara, desaparece. Ou então, quando algo dá errado, né, cara? Aquela coisa, você já atende o cliente, você já vende para ele, e aí uma das vendas, entrega do serviço, entrega do produto, deu algum problema, cara. Cadê o vendedor? Cadê o vendedor? Cara, some, não aparece, cara. O cliente desesperado para poder ter o problema dele resolvido, ter a situação resolvida, e aquela pessoa que prometeu mundos e fundos para ele, cara, nesse momento não aparece. Isso é muito, muito, muito complicado. Aliás, eu gosto muito de lembrar as pessoas, vendedores e vendedoras, nesse sentido, que é o seguinte, uma coisa que eu aprendi na minha vida que eu quero compartilhar com você. Lembra disso. O cliente, ele não espera que tudo aconteça de uma maneira perfeita, cara. Não.
Os erros acontecem. Aliás, tenho vários casos aqui que eu poderia te contar que aconteceram comigo, então que eu fiquei sabendo lá na Disney, né? Disney, por que eu estou citando a Disney? Porque a Disney é conhecida mundialmente como talvez a empresa que mais consegue gerar encantamento nos seus clientes. Não é só ela, mas ela é um ícone nesse sentido. Cara, as coisas dão errado lá na Disney. Sim, cara, de vez em quando as coisas, de vez em quando dá ruim lá. Entendeu? Mas o problema é isso, cara. Clientes não esperam que você seja perfeito, que você seja perfeita como vendedor. Mas o que eles esperam? Eles esperam que você esteja do lado deles na hora que o problema acontece. Para que você ajude eles a resolver o mais rápido possível e da melhor maneira possível. Percebe, cara? Então vou repetir para você. Teus clientes não esperam que você seja perfeito, que você seja perfeita. Ou que todo o processo, sempre, todas as tuas vendas, todas as suas entregas de produto ou serviço sejam sempre perfeitas. Não, cara, não é isso que ele espera. Mas sabe o que ele espera? É que se em algum momento der alguma coisa errada, você esteja lá ao lado dele, ajudando ele a resolver da maneira mais rápida, mais prática e melhor, principalmente para ele. Interessante, né? Aliás, isso é uma maneira de encantar o cliente, cara. Por incrível que pareça, às vezes um erro que acontece, um problema que acontece no fornecimento, na entrega, no produto, no serviço, é o gancho para que você possa encantar o teu cliente. Por quê? Porque você demonstrar, você provar na prática a tua capacidade de reverter aquela situação, de transformar aquele limão numa limonada, aquele problema num alívio, numa satisfação da qual o cliente achava que tinha feito a pior escolha do mundo. E aí ele descobre que não, cara, que ele fez a melhor escolha e que, aliás, mesmo dando um contratempo, cara, você teve ali, ou a empresa estava ali junto dele para resolver aquilo, cara, ele fala, meu, são esses caras. Tem que ser esses caras. Tem que ser o Lacava, tem que ser a Mercedes, tem que ser o Gabriel, tem que ser a Laura, tem que ser esse vendedor, essa vendedora com essa empresa para poder me atender toda vez que eu precisar disso na minha vida, desse produto ou desse serviço. Você encanta, cara. Muito louco isso, né? Isso é muito, muito louco. Você já se deu conta? Você tem uma oportunidade única. Lógico que a gente não vai fazer agora, a gente não vai criar problema para poder gerar solução. Não faça isso, cara, porque isso não é interesse genuíno. E mais uma vez, cara, o cliente acaba percebendo. Aliás, toda vez que isso aconteceu na história, né, empresas criaram problemas para vender soluções, cara, putz, mais cedo ou mais tarde elas foram descobertas, né? Mais cedo ou mais tarde a verdade veio à tona e aí a imagem ficou uma imagem extremamente ruim, o mercado se decepcionou, seus clientes se decepcionaram e dificilmente a empresa conseguiu recuperar a sua imagem e a sua capacidade de vender, de bater as suas metas.